Olá, amados. Aula de número 2, Plano da Salvação. Gênesis, capítulo 3, no verso 6, continuando. E vendo a mulher aquela árvore, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, a proposta de Satanás para Eva naquele momento, é que ela poderia comer daquele fruto da árvore que Deus disse para que não comesse. Ela comeu, ela decidiu, experimentar, querer pagar para ver contra a ordem e o mandamento de Deus, Hoje em dia, assim, às vezes sabemos que as coisas elas são erradas, mas há em nós um desejo de querer ir fazer e desafiar, Comigo não, Comigo isso não acontece. Mas a verdade é que Eva, ela desejou aquele fruto, ela viu que era bom, que era bonito, que poderia trazer um benefício para ela, e ela comeu. E deu também ao seu marido, e eles comeram. E a Bíblia diz, e Deus diz, se comerdes, certamente morrerás. E ela então comeu, deu ao marido. E será que aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu de diferente? Será que teve alguma consequência aquilo que eles fizeram? Vamos ver no próximo capítulo, no próximo versículo, versículo 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, o que aconteceu ali? A Bíblia fala que eles, quando comeram, viu que estavam nus. O que aconteceu ali? Foram abertos os olhos. Qual olhos que foram abertos deles? Os olhos da carne. Por que foram abertos os olhos da carne? Será que eles não tinham esse olhar carnal antes, Acontece que naquele exato momento que eles comeram, o que aconteceu? Os olhos espirituais, a vida espiritual de Adão e Eva, naquele momento, saiu deles. Porque Deus havia soprado neles o Espírito de Deus, a vida espiritual de Deus estava em Adão e Eva. E quando eles pecaram, saiu. E então eles passaram a olhar apenas com o olhar carnal, com o olhar natural. E o olho natural enxerga as coisas naturais. E a primeira coisa que eles viram no natural é que eles estavam nus. Entrou a malícia, a maldade, E eles começaram a ver que estavam nus. Então o que aconteceu? Eles perderam a vida espiritual, a vida que Deus havia dado para ele, e era uma vida que permitia eles a viver no jardim do Éden, permitia eles a viver dentro do sobrenatural de Deus. A vida espiritual que Deus nos deu através de Jesus, ela nos permite a viver o mundo espiritual, Quando Adão e Eva perdeu naquele momento a vida espiritual, então Deus disse: vocês agora não têm mais condição de habitar no jardim do Éden, Então o que Deus faz? Deus então expulsa, Adão e Eva do jardim e coloca eles na terra para lavrar a terra, para viver da terra, do que era terreno. Então eles começaram a se manter aí pelo suor do seu rosto, pelo seu trabalho, pela seu esforço físico, sendo que eles viviam numa condição espiritual, na condição do jardim onde Deus tinha tudo pronto, preparado para ele.
Então, o que aconteceu naquele momento ali? Nós não podemos nos ater muito aqui, senão demoramos muito. O que aconteceu ali? Quando Adão e Eva comeram, a Bíblia diz que espiritualmente foram abertos os olhos e espiritualmente eles morreram. Perderam a vida de Deus dentro dele. Deus os expulsa então do jardim do Éden, Deus tira eles do paraíso, porque eles já não podiam mais, não tinham vida para viver no paraíso, não tinha vida espiritual para viver no paraíso, no Éden, então Deus põe eles na terra. Acontece que a partir de aí, desse momento, eles então, não tendo mais vida espiritual, começa a conceder filhos, né? E os filhos que Adão e Eva começam a conceder são filhos que nascem como eles, não tendo mais vida espiritual. Quando Adão foi criado por Deus, Deus colocou vida espiritual neles. Pecou, perdeu. Quando nasce o primeiro filho deles, né, que então nasce 2 filhos, Abel e Caim, a Bíblia fala que eles já não tinham mais a vida espiritual. Ele não tinha mais a vida de Deus dentro deles. E todos nós que nascemos sem vida espiritual. Se você pegar uma criancinha lá na maternidade, que acabou de nascer, ela é linda, ela não pecou, ela não fez nada errado, mas nem por isso ela tem vida espiritual. Ela está num tempo de inocência diante do Senhor, né? A questão de salvação, e aí ela é tida como inocente, mas vida espiritual ela não tem. Ela passa a viver nessa terra só com o espírito humano, na vida natural. Então, por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram, né? Que todos pecaram. E Romanos 5, 12, capítulo 5, verso 12 diz que o pecado entrou em Adão e passou a todos os homens. A morte espiritual, ela passou para todos os homens. Por quê? Porque Deus não criou mais ninguém depois daquele momento com vida espiritual. Então todos que existem na terra são descendentes de Adão e Eva. O homem não veio do macaco, o homem não veio de uma explosão, o homem veio pela criação de Deus. Então Deus criou Adão e criou a Eva, né? E quando eles com vida espiritual, eles perderam e então passaram a ter filhos. E todos os filhos que nascem sem a vida espiritual. Por isso que Romanos capítulo 3, verso 23 diz: todos pecaram. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Romanos 5,12 diz que como o pecado entrou no mundo por Adão e o pecado passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Então, neste instante eu quero que fique bem claro, todos nós nascemos sem vida espiritual, sem a vida de Deus, sem aquele espírito que Deus havia colocado em Adão, mas que ele perdeu. Então, aí que vai entrar o plano de salvação. Deus queria, Deus intentou novamente fazer com que a vida dele, a vida espiritual de Deus viesse estar dentro do homem, no espírito do homem, onde o homem havia perdido. Dentro do espírito do homem há um vazio, há um espaço para a habitação do Espírito de Deus, para a habitação do Espírito de Filho de Deus. Todos os homens que você vê na rua, né, todas as mulheres, eles são criaturas de Deus. Por que que não são filhos? Porque não têm o espírito de filho de Deus. Em Marcos 16, 15, Deus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então todos os homens são criaturas e se tornam filhos quando? Lá em João capítulo 1, verso 12 diz assim: veio para que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo, recebe o Espírito de Filho de Deus, aquele Espírito que Adão e Eva perdeu lá no paraíso, mas que Jesus Cristo
Ele veio a este mundo para trazer essa vida que Adão e Eva perdeu. Então agora nós vamos começar a falar sobre este plano de salvação. Primeiro ponto falamos como o homem nasceu e como perdeu a salvação e como perdeu a vida de Deus dentro dele. E então Deus começa um plano de salvação, né? Uma forma, um meio de novamente o homem ter a vida de Deus, mas agora já não é mais por uma imposição, por um nascimento vindo de pai e mãe, né? Como Deus criou Adão e colocou o Espírito, eles perderam. A partir de agora, o homem só recebe o Espírito de Filho de Deus se ele desejar, se ele quiser, se ele buscar, se ele entender que não tem vida espiritual e então ele queira ter a vida de Deus. Porque senão a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Todo homem, mulher, criança, enquanto não recebe o Espírito de Filho de Deus, ele é uma criatura, algo que Deus criou, né? Mas que não tem o Espírito dele dentro. Os animais existem alma e espírito e alma, né? Carne e alma. Eles não têm o Espírito de Deus, de vida dentro de Deus. Eles têm uma vida humana. Então, eu e você temos vida humana e podemos ter também a vida espiritual, a vida de Deus. E esta vida, né, Deus desejou muito que o homem voltasse a ter. Lá os profetas no Antigo Testamento dizia, Deus profetizando, neles habitarei e neles eu andarei, né? Deus profetizando que ia voltar a estar morando dentro do homem, a vida dele, né? Em Coríntios diz que nós seremos templo do Espírito Santo, quando Deus vem morar dentro de nós, quando recebemos o Espírito de Filho dentro de nós. Então eu gostaria que você entendesse nesta aula uma coisa muito simples, muito prática, que para que qualquer um se torne filho de Deus, é necessário receber, aceitar, querer ser filho de Deus. É necessário o homem tomar uma decisão. É necessário o homem entender que enquanto ele não receber Jesus, o espírito dele é só apenas espírito humano, não tem vida espiritual dentro do homem. A vida espiritual, ela vai ser manifesta quando o homem aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e ele entende que ele precisa voltar a ter Deus habitando dentro dele, que ele precisa ser um filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ter o espírito de filho. Então a palavra de Deus ensina, né, nos mostra como nós vamos nos tornar filhos de Deus, como passamos a ser filhos de Deus, de que maneira, né? Existe uma maneira muito prática, muito simples, né? Uma maneira que nós estamos aqui nesses dias, nessa aula, tentando mostrar a você como você pode ajudar alguém, como você pode falar para alguém de forma que esta pessoa que não tem a vida de Deus, ela receba. Como essa pessoa que não tenha o novo nascimento, receba o novo nascimento. Lá em Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que criatura, que criação é essa que Deus fala? Deus está falando ali, Paulo está falando da vida espiritual, da vida que Adão e Eva perdeu, mas que Jesus Cristo veio trazer na terra. Quando Jesus Cristo veio na terra, ele começou pregando, dizendo assim, o reino de Deus chegou a vós, o reino de Deus está em vós. Quer dizer, o reinar, a vida de Deus tinha chegado à terra, porque Jesus Cristo veio trazer. A Bíblia fala em Romanos, por um homem Adão entrou o pecado no mundo, e por Jesus Cristo entrou o perdão.
Por um homem, Adão, entrou a morte no mundo, e por Jesus Cristo entrou a vida. Quando ele estava no mundo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma pausa para a nossa segunda aula.